Nós somos treinados no paganismo. Treinados no paganismo. Então, toda a nossa vida funciona de maneira mecânica. Tudo que a gente faz, que o homem faz, tem a ver com engrenagens para poder atingir certos objetivos. Em qualquer coisa. Num exército, você tem que ter uma hierarquia funcionando. Numa empresa, a mesma coisa. Você tem que ter esquemas que justifiquem o resultado. E o Evangelho não tem esquema nenhum. É um negócio muito inseguro. O Evangelho só é para quem consegue se entregar e crer. A maioria das pessoas querem primeiro ver para crer. O Evangelho diz: você não verá se você não crer. Não aparecerá se você não começar a andar. Não se realizará se você não obedecer. Não será verdade se você não crer e andar no chão proposto por essa verdade. Aí todo mundo entra em pânico, porque falta a base pagã do ver para crer. E Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou disse também: porque tu viste, tu creste? Isso aí é coisa boba. Bem-aventurados os que não viram e creram. Só que são pouquíssimos os seres humanos que se inclinam na direção dessa confiança. É preciso ter confiança. Gente desconfiada, e a maioria não vai embarcar no Evangelho. Gente que quer provas antecipadas não vai entrar pela porta do Evangelho. Gente que quer justificativas não vai experimentar. Gente que demanda todas as seguranças para poder ver se engaja, vai ficar de fora. Esses todos que ficaram o tempo todo pedindo sinais a Jesus, e a quem Jesus não deu nenhum sinal, e disse que o único sinal era o sinal da ressurreição, o que para eles também é difícil, porque se eles não viram, eles também não creem. Então, por causa disso, o que a religião oferece vem diametralmente oposto ao que o Evangelho propõe. O Evangelho diz: creia em Deus, que é Espírito e em verdade. A religião diz: venha à casa de Deus, porque Deus está lá. O Evangelho diz: Deus é Espírito. Você não precisa de nenhuma visibilização. Creia e siga. A religião diz: não, você precisa. Precisa crer que o pão virou o corpo de Cristo, que o vinho virou o sangue de Cristo, quando a doutrina é de transubstanciação, ou quando a doutrina é de presença real. Você precisa crer que aquele pão não é o corpo de Cristo, mas naquele momento a presença real de Cristo está ali, naquele pão, naquele vinho. Quanto mais você oferecer concreções e palpabilidades, mais as pessoas tendem a crer. Se você puser um corredor com uma porta de luz e disser que todo mundo da fila que passar e fizer a volta por ali, puseram dinheiro no gasofilácio, foi abençoado, a tendência é crer. Porque é uma mecânica. Por isso a religião precisa de ritos diversos, ou de campanhas, ou de fetiches,
ou de souvenirs divinos, ou de pedras de toque, porque é dessas concreções que a mente pagã se alimenta. Então, se você chega com o ensino puro e simples de Jesus, é muito pouco, não tem onde tanger, onde pegar, onde segurar. E a maioria acha isso insuportável. Dá vertigem, produz pânico, dá uma sensação de vazio. E eu vejo gente boa, cara com 2, 3 cursos de teologia, mestrado, doutorado, isso e aquilo, mas religioso. E aí, de repente, acontece alguma coisa com ele e ele vem conversar comigo. Eu fico pensando que a conversa vai ser num nível elevado. A conversa é: Caio, por que eu estou nessa angústia? Só porque eu fiquei acostumado a ir à igreja durante 35 anos, ao culto, de domingo de manhã e domingo à noite, e agora eu não estou indo, mas está um buraco. Eu digo: escuta, você durante o seminário, mestrado e doutorado não teve aula de psicologia, não? Para entender o significado do que uma coisa que se transformou numa rotina sagrada na vida do indivíduo deixa de vazio quando há uma supressão. O vazio é esse. Isso é uma coisa tão séria que existem certas pessoas que chegam para mim, dizem que estão completamente decepcionadas com tudo, que querem largar tudo, e eu fico olhando a pessoinha e vejo que ela não tem estrutura humana, psicológica, emocional, nem de maturidade, nem de consciência espiritual, para deixar qualquer que seja o grupo. Aí sabe o que eu faço? Eu digo para a pessoa: não, continua indo lá só porque você ainda tem tantas pessoas amigas. Aí ela diz: mas eu não aguento mais, pastor. Eu digo: você que pensa. Você aguenta sim. E se você deixar de ir, essa supressão vai gerar um vazio psíquico tão grande em você que você vai pensar que é Deus que te abandonou ou qualquer coisa do gênero, mas não é. É só o hábito, o condicionamento e o esvaziamento súbito de algo que tinha o poder simbolizante do sagrado, foi de repente supresso. Isso deixa um vazio psicológico extraordinário. Isso não é brincadeira, não. Então, ninguém sai disso assim. Só quando é uma pessoa muito madura. A maioria não tem nem essa maturidade toda. E mesmo quando o lugar é não tão bom, só se for um horror. Aí eu digo: sai daqui e vai para ali. Porque tem gente que não é por causa da necessidade psicológica da ocupação fraterna, sem a qual elas se desmontam, elas não sabem viver. E tem milhões de pessoas assim que têm que ser respeitadas. É um princípio, para mim, é um axioma psicológico, você entender que quando determinadas estruturas de comportamento e repetição litúrgico, especialmente de natureza sagrada, ainda assim interpretada pela pessoa, são subitamente supressos, retirados, algumas pessoas chegam a beirar a loucura, outras surtam. Olha isso. Tem a ver com falta de Deus? Não, é falta de hábito. É como uma morte. É como você chegar na sua cama, sua mulher não está lá mais. Seu marido já não está. É como o seu filho que sentava na terceira cadeira do lado direito da mesa da família e morre e aquele lugar fica vazio. É uma angústia muito grande. De modo que eu tenho muita compaixão, porque
E muita gente sofrendo nesses ambientes, mas só vale a pena sair de um lugar para outro, considerando essa natureza psicológica de pessoas, se houver um outro lugar para dar uma engatada. Se já tiver um outro esqui para enfiar o pé. Sim. Porque senão a pessoa não sabe nadar, vai se afogar. Não aguenta. Não aguenta não. Mas é algo que está na memória humana desde os tempos mais primitivos. A religião, nas suas estruturas mais básicas e nas suas pinturas, esculturas, nas suas palpabilidades propostas como objeto de oração e de fé e de crença, é um dos fenômenos mais antigos da história humana. E mais repetidos. De modo que ele viaja no inconsciente universal, com suas demandas poderosas. Aí vem o Evangelho, que não é religião, que é caminho, verdade e vida, que é uma espécie de filosofia perene, e que diz que a única validade dele está na sua prática, na obediência à sua prática, e que a sua maturidade daí decorre, e que ter irmãos que sejam igreja é saudável e edificante uns para os outros, mas não fazer do ajuntamento humano a sua mais importante base de significado existencial, porque ela nunca será, é algo difícil de entender. Difícil. E olha só que coisa, só porque eu criei um movimento chamado Caminho da Graça, que é uma igreja. As pessoas se reúnem, tomam a ceia, batizam-se, oram, ouvem a palavra. Só não tem hierarquias, nem dominadores, nem dominações, nem essas distribuições de oficialato fixo que as igrejas têm, nem a obrigatoriedade de nada. Cada um dá segundo o desejo do seu coração. Pois bem, só porque esse grupo, que é uma igreja dos moldes do Novo Testamento, se Paulo fosse ao Caminho da Graça, ele ia dizer que ele foi a igreja que se reunia no lugar tal, e que era exatamente parecida com aquelas que ele fundava. E só faltam as outras coisas dos outros 2000 anos de religião que foram agregadas ao cristianismo. Isso está faltando lá. Mas o cara vai e sai e diz assim: é impressionante como o Caio não gosta da igreja. Bom, eu não gosto da igreja, você nunca abriu nenhuma. Eu, desde os 18, já abri centenas e centenas e milhares. E quando eu me canso da instituição, ainda abro dezenas e centenas de grupos. Isso é porque eu não gosto do barato. Mas não é porque para eles faltam as pedras de toque, os souvenirs, as hierarquias sagradas, os apóstolos, os bispos, essas divisões todas de poder hierárquico. Não tem aqui, não terá aqui. E nem terá nenhum lugar, não terá uma peregrinação, não terá nenhum tipo de objeto-chave, não tem nada. É uma fé não objetivada, a não ser no serviço ao próximo. O único objetivo concreto do que ensinamos sobre o Evangelho é o amor ao próximo, é a manifestação de concreção. Ama teu próximo. Cuida da criação. Acho que está de bom tamanho, tem 7 bilhões e meio de próximos no planeta. Tem muito próximo. Tem muita coisa para fazer. E tem a criação inteira para ser cuidada. Eu acho que é uma agenda cheia já. Já dá ocupação suficiente. Mas para a religião não é o bastante. Você tem que ficar todo dia indo a um lugar, batendo ponto, dizendo: ó, Deus, não esquece de mim, eu vim aqui, está no teu registro. E por isso é que a religião impõe um monte de regras e o povo ama.
Porque essas regras dão sensação de segurança. Parece que quanto mais regra, mais aparato de segurança você tem. Quanto mais liberdade e consciência, mais etéreo e intangível é. Por isso alguns se sentem na vertigem do abismo.